Todo ano, um estranho transferia a R$ 77.777 para mim no meu aniversário. Isso durou 15 anos, e eu nunca soube quem era o remetente. Mas este ano, em vez da transferência habitual, chegaram R$ 27 milhões com uma frase: "Precisamos nos encontrar com urgência." Bom dia, queridos ouvintes. É a Clara novamente. Fico feliz que vocês estejam aqui comigo. Por favor, inscrevam-se no meu canal. Assim eu posso ver até onde minha história chegou. Meu nome é Clara Ventura, e por 35 anos construí minha vida sobre uma base que eu nunca entendi completamente. Cresci em São Paulo com minha mãe Susana, administradora de hospital que me criou sozinha depois que meu pai nos deixou quando eu tinha 2 anos. Não éramos ricos, não éramos pobres. Éramos comuns. O tipo de comum que faz você ser grato e inquieto ao mesmo tempo. Tudo mudou no ano em que completei 20 anos. No meu aniversário, uma transferência apareceu na minha nova conta bancária. R$ 77.777, sem nome vinculado, sem nota além de uma única linha de referência, para Clara todo ano. Achei que fosse um erro administrativo. Liguei para o banco. Eles confirmaram que a transferência era legítima, rastreada através de uma conta de confiança de um advogado, mas a origem estava protegida por um acordo de confidencialidade. Minha mãe, quando perguntei, ficou pálida e mudou de assunto. Foi a primeira vez que entendi que algumas portas na minha vida estavam trancadas de propósito. O dinheiro continuava chegando todo ano na mesma data, o mesmo número impossível, 77.777. Construí uma vida ao redor dele, sem nunca depender dele. Terminei minha graduação em arquitetura, abri meu próprio pequeno escritório no Rio de Janeiro, me casei com um homem chamado Diego, de quem depois me divorciei amigavelmente, e criei minha filha Mila, quase sozinha. O dinheiro ficava em uma conta separada que eu raramente tocava, crescendo com juros modestos, uma estranha herança de um fantasma. Eu me perguntava à tarde da noite, quem faria isso por 15 anos e nunca pediria nada em troca? Seria culpa? Seria amor? Seria controle disfarçado de generosidade? Eu dizia a mim mesma que não importava. Eu tinha uma boa vida, tinha Mila, tinha um trabalho que amava. Por que perturbar um cavalo dado que nunca fez exigências? Mas presentes que não pedem nada acabam pedindo tudo. Eu só ainda não sabia disso. O primeiro sinal de que algo estava errado veio 2 anos antes de tudo se romper. Minha mãe foi diagnosticada com demência em estágio inicial, e nos seus momentos mais lúcidos, ela começou a dizer coisas que não combinavam com a mulher que eu conhecia. "Você deveria ter sido criada de outra forma", ela me disse uma vez, apertando minha mão com tanta força que deixou marcas. Eu nunca deveria ter deixado eles decidirem. Decidirem o quê? Perguntei. Ela só balançou a cabeça e chorou. Na mesma época, minha prima Renata, filha da irmã da minha mãe, uma mulher que eu sempre achei fria, mas tolerava por causa da família, começou a aparecer nas reuniões familiares com um estranho interesse proprietário nas minhas finanças. Ela perguntava sobre o faturamento do meu escritório. Perguntava de forma casual demais se eu já tinha mandado analisar minhas finanças profissionalmente, se confiava no meu contador, se já tinha considerado que parte da minha renda poderia ser complicada. Eu descartava como curiosidade. Renata sempre foi curiosa. Depois havia meu tio Felipe, irmão mais velho da minha mãe, um homem que tinha feito fortuna no setor imobiliário comercial e tratava eventos familiares como reuniões de conselho. Ele me encurralava no Natal e fazia perguntas diretas sobre a saúde da minha mãe, sobre os bens dela, sobre se ela tinha atualizado o testamento. Eu achava de mau gosto, mas não sinistro na época. Olhando para trás, vejo agora como as peças já estavam arrumadas no tabuleiro, antes mesmo de eu saber que um jogo estava sendo jogado. O dinheiro misterioso, a culpa da minha mãe, a curiosidade de Renata, o interesse calculado de Felipe, tudo orbitando em torno de algo que nenhum deles nomeava. Isso me leva ao ano em que tudo se rompeu. Eu tinha 35 anos. Meu aniversário caiu numa terça-feira e eu estava no meu escritório revisando plantas para a casa de lago de um cliente quando meu celular vibrou com a notificação do aplicativo do banco. Eu esperava o número familiar, R. 77.777, o valor que tinha se tornado quase reconfortante em sua consistência. Um estranho aniversário que eu parei de questionar. Em vez disso, a tela mostrou R$ 27 milhões.
Fiquei olhando para aquilo por quase 1 minuto inteiro, certa de que era um erro. Atualizei o app 3 vezes. O número não mudou. Minhas mãos tremiam quando abri os detalhes da transação, e foi então que vi a mensagem anexada à transferência. 4 palavras que iriam desfazer tudo que eu achava que sabia sobre minha própria vida. Precisamos nos encontrar com urgência. Sem assinatura, sem explicação, só aquelas palavras sentadas abaixo de um número grande, o suficiente para engolir toda a minha compreensão de quem eu era e de onde eu vinha. Sentei na cadeira do escritório, as plantas esquecidas na mesa, meu café esfriando ao lado, e fiz a mim mesma a pergunta que definiria os próximos vários meses da minha vida. Depois de 15 anos de silêncio, por que agora? E por que tanto? Eu ainda não sabia que a resposta envolvia o segredo de uma mulher moribunda, uma fortuna familiar construída sobre uma decisão tomada antes de eu nascer, e 3 pessoas que passaram mais de uma década se preparando silenciosamente para o dia em que eu finalmente fizesse a pergunta certa. Sentada ali olhando para aquele número impossível, senti algo que não sentia. Havia 15 anos dos presentes de aniversário inexplicados. Medo real. Não dormi naquela noite. Sentei à mesa da cozinha com o laptop aberto, rolando 15 anos de extratos bancários, tentando encontrar um padrão que nunca tinha me dado ao trabalho de procurar antes. 15 transferências de R. 77.777. Isso dava R. 1.166.655 ao longo de 15 anos. Dinheiro que eu tinha absorvido na minha vida como o clima, sem nunca perguntar por quê. Agora havia R$ 27 milhões em uma conta que eu mal reconhecia como minha e 4 palavras que soavam menos como um presente e mais como uma intimação. Liguei primeiro para minha mãe. Era quase meia-noite, mas a demência tinha bagunçado o senso de tempo dela muito antes do meu, e ela atendeu no segundo toque, a voz fina e instável. Mãe, eu disse, preciso que você me conte a verdade. Quem tem me enviado dinheiro? Houve um longo silêncio, longo o suficiente para eu achar que a ligação tinha caído. Então ela disse bem baixinho, pergunte ao Felipe, pergunte a ele sobre a empresa do seu pai. E então ela desligou, ou a ligação terminou, ou ela simplesmente esqueceu que estava segurando o telefone. Eu nunca sabia mais com ela. A empresa do seu pai. Meu pai, Ricardo Ventura, que nos deixou quando eu tinha 2 anos e morreu, segundo a lenda familiar, num acidente de carro em Minas Gerais quando eu tinha 9. Eu não tinha nenhuma memória dele. Minha mãe raramente falava dele. E quando falava, era com uma amargura curta que desencorajava perguntas. Eu sempre assumi que ele nos deixou sem nada. Aparentemente, eu tinha assumido errado. Na manhã seguinte, liguei para minha advogada, uma mulher cuidadosa e metódica chamada Vivian Duarte, que tinha cuidado do meu divórcio e dos contratos do meu escritório por anos. Contei tudo a ela. Os 15 anos de depósitos misteriosos, os R, 27 milhões, a mensagem, a instrução críptica da minha mãe. Vivian ficou em silêncio por um longo momento, antes de dizer o que eu precisava ouvir. Clara, antes de fazer qualquer outra coisa, você precisa descobrir de onde esse dinheiro realmente veio. Se estiver ligado a um espólio, uma empresa ou um fundo, aceitar sem entender a estrutura pode te expor legalmente. Você pode ser responsável por impostos que não conhece. Pode estar entrando numa disputa que não é sua para herdar. Aquela única frase me aterrorizou mais que o próprio número. Eu não estava só herdando dinheiro. Poderia estar herdando uma guerra. Pensei nas perguntas estranhas de Renata ao longo dos anos sobre se minha renda era complicada. Pensei no interesse de Felipe no testamento da minha mãe, nas sondagens casuais sobre os bens dela. Nenhum dos dois. Eu percebi agora. Estava só conversando. Eles estavam coletando informações, me observando, esperando para ver se eu entendia o que eu tinha. Naquela tarde, dirigi até a casa de repouso da minha mãe nos arredores de São Paulo. As plantas da casa de lago abandonadas na mesa, minha assistente atendendo ligações que eu não tinha paciência para. Minha mãe estava tendo um bom dia, lúcida o suficiente para me reconhecer, assustada o suficiente para apertar meu pulso no momento em que me sentei. Você descobriu? Ela disse. Não era uma pergunta. Descobri o quê, mãe? Por favor, preciso que você me conte tudo o que conseguir lembrar. O que ela me contou em fragmentos interrompidos por confusão e lágrimas foi isto. Meu pai, Ricardo, não tinha morrido sem um centavo.
Ele tinha construído uma empresa de logística em Campinas com o irmão, meu tio Felipe, e quando morreu, sua participação de 40% deveria ter passado para mim, sua única filha. Em vez disso, Felipe e a irmã da minha mãe, mãe de Renata, tinham reestruturado silenciosamente a propriedade da empresa nos anos após a morte dele, usando mecanismos legais que minha mãe só entendia pela metade, mecanismos que empurraram minha herança para um fundo dormente controlado por Felipe. As transferências anuais de R$ 77.777, ela disse, foram ideia de Felipe, um pagamento de consciência culpada, pequeno o suficiente para nunca chamar atenção, projetado para me manter confortável e sem curiosidade, enquanto a empresa em si, agora valendo dezenas de milhões, permanecia inteiramente nas mãos dele. Sentei ali na sala de visitas esterilizada, o cheiro de antisséptico e café solúvel no ar, e senti algo mudar permanentemente dentro de mim. 15 anos de transferências de aniversário não eram generosidade. Eram dinheiro de silêncio disfarçado de amor pago por um homem que passou mais de uma década garantindo que eu nunca fizesse a pergunta que finalmente estava fazendo agora. Mas por que enviar R$ 27 milhões agora? Por que romper o padrão depois de 15 anos de contenção cuidadosa e deliberada? Não consegui a resposta naquele dia, mas dirigindo para casa pela chuva cinzenta de São Paulo, apertando o volante até os nós dos dedos doerem, tomei uma decisão que definiria tudo o que viria a seguir. Eu não simplesmente aceitaria esse dinheiro e voltaria para minha vida confortável. Eu descobriria exatamente quanto valia a empresa do meu pai, exatamente o que tinha sido tirado de mim e exatamente o que Felipe queria em troca por finalmente, após 15 anos, romper seu silêncio. Naquela noite, abri um documento em branco no meu laptop e comecei a anotar tudo o que eu sabia. Nomes, datas, números, todos os comentários estranhos que Renata e Felipe tinham feito ao longo dos anos. Não era muito, mas era um começo. O medo ainda pesava no meu peito, mas por baixo dele, pela primeira vez desde que aquela notificação apareceu no meu celular, senti algo mais firme, determinação. Eu não entraria em qualquer reunião que eles quisessem às cegas. Entraria preparada. A primeira coisa que fiz foi contratar um contador forense. Vivian recomendou um homem chamado Walter Nogueira, um homem quieto e preciso na casa dos 60 anos que tinha passado 3 décadas desembaraçando disputas familiares de empresas para advogados de espólios em todo o Sudeste. Dei tudo a ele. Os 15 anos de registros de transferências, o nome do meu pai, o nome da empresa que minha mãe lembrava, Ventura Logística, e o pouco que eu sabia sobre o papel de Felipe nela. Levou 11 dias para Walter voltar com algo concreto. 11 dias durante os quais não contei a ninguém, nem a Renata, nem a Felipe, nem mesmo a Mila, embora ela tenha notado que eu estava distraída e perguntado mais de uma vez se eu estava bem. Eu disse que o trabalho estava estressante. Não era inteiramente mentira. O que Walter encontrou confirmou o meu pior medo, e foi além dele. A Ventura Logística, fundada por meu pai e Felipe no final dos anos 1980, tinha crescido para se tornar uma empresa regional de frete e armazenagem, agora avaliada pela estimativa conservadora de Walter em pouco mais de R$ 96 milhões. Após a morte do meu pai, os registros de propriedade mostravam uma série de transferências. A participação original de 40% do meu pai foi reorganizada através de 2 holdings intermediárias antes de se estabelecer inteiramente sob o controle de Felipe. O rastro de papel era descuidado em alguns lugares, o tipo de descuido que sugeria arrogância em vez de cautela. Quem fez isso não esperava que alguém olhasse. Havia também um registro de inventário, um que minha mãe aparentemente assinou em meu nome quando eu ainda era menor. Uma renúncia de guardiã, abrindo mão de qualquer reivindicação sobre os interesses comerciais do meu pai, em troca de suporte financeiro contínuo para a criança menor. Aquela cláusula era o esqueleto legal que sustentava 15 anos de transferências de R$ 77.777 no aniversário. Não era um presente. Era um acordo que minha mãe tinha aceitado sem meu consentimento, sem meu conhecimento, enquanto eu ainda era uma criança jovem demais para entender o que estava sendo assinado em meu nome. A avaliação direta de Walter foi sóbria. No papel, Clara, essa renúncia pode se sustentar. Guardiães assinam essas coisas o tempo todo.
e os tribunais relutam em desfazê-las décadas depois. Mas se conseguirmos mostrar que a renúncia foi obtida por influência indevida ou que sua mãe não tinha plena capacidade quando as alterações-chave foram feitas, e houve alterações 3 delas, a última apenas 6 anos atrás, você pode ter base para contestar. 6 anos atrás. O diagnóstico de demência da minha mãe veio 4 anos atrás. Se uma alteração tivesse sido assinada 2 anos antes disso, enquanto o estado mental dela já estava declinando, isso fortalecia meu caso consideravelmente. Senti algo frio e esclarecedor se instalar no meu peito. Isso não seria uma conversa tranquila tomando café. Seria uma luta legal, e eu precisava começar a tratar como tal. Marquei uma consulta de acompanhamento com Vivian na mesma semana em que Walter entregou suas descobertas. Conversamos sobre opções por quase 3 horas. Cartas de exigência formal, um possível desafio no tribunal de inventário, a questão de envolver a polícia dada a aparente risco de falsificação em torno da alteração posterior. Vivian foi cautelosa, como sempre. Uma vez que você enviar uma carta formal clara, você perde o elemento surpresa. Eles vão saber. Pensei nos 27 milhões na minha conta e nas 4 palavras anexadas. Precisamos nos encontrar com urgência. Qualquer que fosse o plano de Felipe, claramente tinha sido colocado em movimento antes de eu fazer qualquer dessas investigações, o que significava que algo mais tinha desencadeado isso. Algo do lado dele, não do meu. A resposta veio 2 dias depois e veio de uma fonte inesperada. Renata. Ela me ligou numa quinta-feira à noite, a voz mais tensa do que eu já tinha ouvido, sem o habitual distanciamento frio dela. Clara, preciso falar com você, não pelo telefone. Podemos nos encontrar? Concordei, mais por curiosidade do que confiança. E nos encontramos na tarde seguinte num café no bairro da Vila Madalena, terreno neutro, público o suficiente para eu me sentir segura. Renata parecia mais magra do que eu lembrava, as mãos enroladas em torno de uma xícara que ela nunca bebeu. Felipe está vendendo a empresa, ela disse sem preâmbulo. Tem um comprador, um grupo de private equity de fora. O negócio fecha em 6 semanas. Ele te enviou aquele dinheiro porque, uma vez que a venda se finalize, sua reivindicação se torna quase impossível de fazer valer. Os ativos se convertem em dinheiro e se espalham por novas entidades. Ele não está tentando fazer as pazes com você, Clara. Está tentando comprar seu silêncio uma última vez, permanentemente, antes que a janela se feche. Sentei ali com meu café esfriando, do mesmo jeito que tinha acontecido na manhã em que os 27 milhões apareceram, e finalmente entendi o que eu estava realmente olhando. Isso não era generosidade, nem mesmo era culpa mais. Era um fechamento de negócio, e eu era a ponta solta que Felipe precisava amarrar antes que seu pagamento fosse liberado. O ponto de não retorno tinha chegado, e eu nem tinha notado que eu tinha cruzado. Olhei para Renata, procurando no rosto dela o ângulo que eu assumia que ela devia estar jogando. Por que você está me contando isso? A resposta dela me gelou mais do que qualquer coisa que Walter tinha encontrado nos papéis. Porque minha mãe assinou as mesmas renúncias quando estava doente por um motivo diferente, uma luta diferente anos antes da sua, e eu vi o que isso fez com ela. E eu nunca disse nada. Não vou fazer isso de novo. Eu tinha 6 semanas. E agora, pela primeira vez, tinha uma aliada que nunca esperava. 6 semanas não era muito tempo para desfazer 15 anos de ocultação cuidadosa, mas era suficiente se eu me movesse rápido e com inteligência. O primeiro passo oficial foi uma carta de exigência formal redigida por Vivian e revisada 2 vezes por Walter para precisão, enviada por carta registrada para o advogado de Felipe e separadamente para o grupo de private equity que se preparava para adquirir a Ventura Logística. A carta expunha em linguagem legal clínica minha reivindicação de uma participação de 40% indevidamente desviada através de uma renúncia de guardiã assinada sob condições de capacidade questionáveis e solicitava uma suspensão imediata da transação pendente até que o assunto pudesse ser resolvido. Enviei na manhã de segunda. Na tarde de quarta, Felipe me ligou diretamente pela primeira vez em mais de 1 ano. Clara. A voz dele era calorosa, ensaiada, a voz de um homem que tinha passado décadas suavizando conversas difíceis em salas de reunião. Acho que houve um sério mal-entendido. Vamos não envolver advogados numa questão de família.
Venha à casa no sábado. Vamos resolver isso direito do jeito que seu pai teria querido. Eu quase ri da ironia dele invocar meu pai, um homem cujo legado ele tinha passado 15 anos silenciosamente desmantelando. Disse que compareceria, mas que Vivian também estaria presente. O silêncio do outro lado me disse que ele não esperava por isso. A resposta da empresa de PE veio na quinta, mais medida, mas não menos significativa. Seus advogados reconheceram o recebimento da minha carta e confirmaram que, pendente de revisão, o cronograma de fechamento poderia precisar de ajuste. Felipe saberia disso em poucas horas se já não soubesse. A pressão que eu tinha aplicado estava funcionando, e isso significava que a pressão agora voltaria para mim com mais força. Ela chegou na sexta à noite, na véspera da nossa reunião marcada. Eu estava em casa ajudando Mila com um projeto da escola, quando a campainha tocou. Era Renata, pálida e tremendo, me contando que Felipe tinha ligado para ela, furioso, acusando-a de vazar informações, ameaçando cortar completamente a mesada da família dela e processá-la por violação de um acordo de confidencialidade que ela aparentemente tinha assinado anos antes sobre as finanças da empresa. Ele disse que se qualquer uma de nós insistisse nisso, ele nos enterraria em litígios até o dinheiro acabar antes que o caso chegasse a um juiz. Ela me contou que ele disse que tinha pessoas que podiam tornar minha vida profissional difícil, Clara. Clientes, contratos. Ele insinuou sem dizer diretamente, mas eu entendi perfeitamente. Senti a ameaça acertar exatamente onde era para acertar. No meu trabalho. A única parte da minha vida que eu tinha construído inteiramente sozinha, sem dinheiro herdado por trás. Meu escritório dependia de relacionamentos, indicações, reputação. Um homem com os recursos e conexões de Felipe podia causar danos reais se quisesse. Liguei para Vivian imediatamente. O conselho dela foi firme, sem pressa, de um jeito que me ajudou a respirar. Documente tudo o que Renata acabou de te contar por escrito hoje, enquanto ainda está fresco. Ameaças como essa, especialmente as que insinuam retaliação contra seus negócios, só fortalecem sua posição se isso for para o tribunal. Ele não está negociando de uma posição de força, Clara. Está negociando do pânico. Homens fortes em posições fortes não ameaçam pessoas dias antes de uma reunião marcada. Eles simplesmente aparecem. Essa reestruturação ajudou mais do que eu esperava. Entrei na reunião de sábado na casa de Felipe, uma propriedade imponente nos arredores de São Paulo, que eu tinha visitado talvez 4 vezes na vida inteira. Não como uma parente assustada, mas como uma mulher que finalmente entendia exatamente o que estava em jogo e exatamente que alavanca ela segurava. A reunião em si foi tensa, mas contida. Felipe tentou charme primeiro, relembrando meu pai, produzindo fotos antigas que eu nunca tinha visto, claramente esperando que o sentimento amolecesse minha determinação. Quando isso falhou, ele mudou para avisos velados sobre o custo e a duração do litígio, o peso que isso causaria na saúde já frágil da minha mãe, se ela fosse chamada para testemunhar, o dano que um conflito legal prolongado poderia causar aos relacionamentos familiares que ele insistia ainda importarem para ele. Deixei Vivian lidar com a maior parte do vai e vem legal, mas no final falei diretamente com ele. Você me enviou 27 milhões e pediu para nos encontrarmos com urgência. Acho que nós dois sabemos que não foi generosidade. Foi o preço que você estava disposto a pagar para me fazer desaparecer silenciosamente antes do fechamento da sua venda. Eu não vou desaparecer, Felipe, e não vou aceitar esse dinheiro como acordo também. Não até entender exatamente o que eu realmente devo. Ele não respondeu imediatamente. Pela primeira vez na vida, vi incerteza genuína cruzar o rosto dele, o calor ensaiado escorregando por um momento antes de ele se recompor novamente. Saímos sem acordo, o cronograma do negócio de PE ainda pendurado num limbo incerto. A ameaça de Felipe ainda ecoando fracamente atrás de nós. Levei Renata para casa depois, as duas quietas, esgotadas do jeito particular que vem depois de adrenalina sustentada. Quando voltei para minha própria casa naquela noite, disse a Mila que precisava de alguns dias tranquilos, e era sério. Desliguei as notificações do celular, recusei 2 ligações de clientes que normalmente teria priorizado e passei a terça e quarta seguintes simplesmente caminhando pela orla com meu cachorro, deixando minha mente ficar quieta depois de semanas de cálculo constante. Eu tinha revidado e tinha sobrevivido ao revide.
Agora precisava estar firme para o que viesse em seguida. O silêncio não durou tanto quanto eu queria, mas durou o suficiente para clarear minha cabeça. Na segunda seguinte, eu estava de volta no escritório revisando plantas com algo próximo ao foco normal, quando Walter ligou com uma atualização que mudou o terreno novamente. A equipe jurídica da empresa de PE tinha solicitado uma reunião formal com ambas as partes, eu e Felipe, para avaliar a validade da minha reivindicação, antes de decidir se prosseguiriam com o atraso ou reestruturariam a aquisição. Foi, disse Walter, um movimento incomumente direto para um comprador corporativo, evidência de que minha carta de exigência tinha introduzido risco real na due diligence deles. Antes que aquela reunião pudesse acontecer, porém, Felipe tentou uma abordagem completamente diferente. Ele parou de ameaçar e começou a oferecer. A ligação veio do advogado dele dessa vez, um homem de voz suave chamado Rodrigo Salema, propondo o que ele chamou de resolução generosa, um pagamento único imediato de R$ 8 milhões além dos R$ 27 milhões já transferidos em troca de eu assinar uma liberação vinculante de todas as reivindicações contra a Aventura Logística e um acordo de confidencialidade impedindo que eu nunca discutisse o assunto publicamente ou com a empresa adquirente. R$ 35 milhões, no total para ir embora e ficar em silêncio. Era, por qualquer medida comum, uma quantia extraordinária. Fiquei com a oferta por um dia inteiro antes de responder, não porque estivesse tentada, mas porque queria ter certeza de que minha recusa vinha da clareza em vez de raiva. A avaliação de Walter colocava minha participação realmente devida, considerando 15 anos de crescimento da empresa e contabilidade adequada da participação original do meu pai, em algum lugar entre R$ 34 e R$ 41 milhões, sem incluir eventuais danos pela renúncia indevidamente obtida. A oferta deles não era generosa, era um desconto disfarçado de generosidade, apostando que o tamanho puro do número sobrecarregaria meu julgamento. Recusei formalmente por escrito através de Vivian, solicitando em vez disso divulgação completa das finanças atuais da empresa e da estrutura de propriedade como condição para qualquer negociação futura. Senti uma calma estranha enviando aquela carta, mais calma do que tinha me sentido em semanas. Qualquer que fosse o medo que me impulsionou nas primeiras noites depois que os R$ 27 milhões apareceram, tinha se assentado em algo mais durável. Não exatamente destemor, mas um tipo de firmeza de olhos claros que vinha de finalmente entender a forma completa do que eu estava lutando. Felipe e sua equipe ficaram em silêncio por quase 2 semanas depois disso. Um silêncio que Vivian me avisou para não confundir com retirada. Eles estão recalculando, ela disse. Não deixe o silêncio te deixar ansiosa. Use-o. Eu o usei para reconstruir as partes da minha vida que tinham sido negligenciadas durante o caos. Jantar com Mila, sem o celular na mesa. Um almoço há muito devido com minha amiga mais próxima da faculdade de arquitetura, Tasha, a quem finalmente contei a história inteira do começo ao fim. Com vinho demais numa sexta à noite, a reação de Tasha me surpreendeu. Ela não ofegou nem se maravilhou com os números. Simplesmente perguntou: o que vencer realmente significa para você, Clara? Não o dinheiro, o resultado real que você quer. Pensei mais tempo do que esperava precisar. Quero que fique registrado que o que eles fizeram foi errado. Quero o nome da minha mãe limpo de ter me enganado conscientemente. E quero o suficiente para que Mila nunca precise se perguntar se está segura, não importa o que aconteça com meu negócio. Tasha assentiu devagar. Então é isso que você luta, não o número da manchete. Aquela conversa importou mais do que percebi na época. Deu-me linguagem para o que eu realmente queria, separado da escala vertiginosa dos números sendo jogados, e me lembrou que eu não estava fazendo isso sozinha. Renata também se tornou uma fonte inesperada de firmeza durante aquelas semanas quietas. Nos encontramos para café mais 2 vezes, e lenta e cautelosamente, algo como confiança real começou a se formar entre nós, construída na experiência compartilhada de ter sido gerenciadas e minimizadas pelo mesmo sistema familiar pela maior parte de nossas vidas adultas. Também me reconectei cuidadosamente com o médico de longa data da minha mãe, Beatriz Andrade, que concordou em fornecer uma avaliação formal de capacidade, cobrindo o período da alteração do fundo disputada 6 anos antes.
A revisão inicial dela sugeria o que Walter tinha suspeitado: declínio cognitivo mensurável consistente com demência em estágio inicial provavelmente já estava presente, mesmo que não diagnosticado na época em que minha mãe assinou aquela alteração final. Era o tipo de evidência médica que podia remodelar todo o panorama legal da minha reivindicação. Quando a equipe de Felipe ressurgiu com o próximo movimento, eu já não era mais a mulher assustada e pega de surpresa que tinha ficado olhando para o app do banco em descrença semanas antes. Eu tinha aliados, tinha evidências, tinha clareza sobre o que realmente queria. E tinha, pela primeira vez desde que isso começou, a confiança fria e assentada de alguém que entendia que não estava mais lutando de uma posição de confusão, mas de uma de força crescente. O próximo movimento de Felipe veio disfarçado de reconciliação. Ele mesmo me ligou dessa vez, a voz calorosa novamente, quase gentil, sugerindo que nos encontrássemos sem advogados presentes. Só família, só para conversar como antigamente. Eu sabia que era melhor não concordar sem preparação, mas também reconheci uma oportunidade. Se ele quisesse conversar sem o advogado protegendo, poderia dizer algo útil, algo descuidado. Concordei com a condição de que a reunião acontecesse num restaurante público em vez da casa dele e que Renata se juntasse a nós como testemunha, condição que ele aceitou com óbvia relutância. Passei a manhã antes da reunião repassando a conversa na cabeça com Vivian ao telefone, percorrendo todos os ângulos prováveis que Felipe poderia tomar, todos os argumentos suaves e razoáveis que ele poderia usar para fazer a recusa parecer irracional. Lembre-se, ela me disse antes de desligarmos, qualquer coisa que soe como preocupação com a família, mas convenientemente beneficia ele, financeiramente não é preocupação, é estratégia usando uma face mais gentil. Segurei esse pensamento durante toda a viagem até o restaurante, a chuva riscando de lado no para-brisa, minhas mãos mais firmes no volante do que eu esperava. Nos encontramos numa chuvosa quarta-feira à noite, num restaurante italiano tranquilo perto do rio. Felipe chegou primeiro, parecendo mais velho do que na nossa última reunião, o charme ensaiado ligeiramente desgastado nas bordas. Nos primeiros 20 minutos, ele foi quase convincente, relembrando meu pai novamente, sobre verões da infância que eu mal lembrava, expressando o que soava como arrependimento genuíno sobre o quão distante nossa família tinha se tornado. Deixei ele falar, observando, esperando. A máscara escorregou mais ou menos na metade do jantar quando ele direcionou a conversa para o que chamou de proteger o legado da família. Sugeriu que perseguir isso através de advogados e tribunais rasgaria a família permanentemente, que a saúde declinante da minha mãe a tornava uma testemunha não confiável e potencialmente embaraçosa se isso fosse a julgamento, que expor as finanças da empresa publicamente poderia desvalorizar a própria herança pela qual eu dizia estar lutando. Cada ponto foi entregue gentilmente, razoavelmente, do jeito que um parente preocupado poderia falar, exceto que eu já tinha ouvido o suficiente para reconhecer a estrutura por baixo do calor. Isso era manipulação, cuidadosamente calibrada, projetada para me fazer sentir que lutar pelo que era meu seria de alguma forma a escolha egoísta e destrutiva. Você está descrevendo a potencial humilhação da minha mãe como razão para eu desistir do que legalmente era dela para passar para mim, eu disse baixinho. Isso não é proteger a família, Felipe. Isso é proteger você. A expressão dele mudou só ligeiramente, o calor esfriando para algo mais duro. Você não faz ideia do que eu sacrifiquei construindo aquela empresa depois que seu pai morreu, Clara. Eu mantive ela viva. Eu continuei te pagando todo ano quando não precisava. Você faz ideia do que 15 anos de R$ 77.777 realmente me custaram em oportunidades, em reinvestimentos que eu não pude fazer porque estava protegendo seus interesses? Ali estava. O ressentimento por baixo da generosidade finalmente exposto. Ele não tinha protegido meus interesses. Tinha gerenciado uma responsabilidade ano após ano, e em algum ponto tinha se convencido de que gerenciar lá generosamente tornava isso algo diferente do que era. Roubo, ritmado lentamente o suficiente para nunca parecer roubo. Eu o observei dizer aquilo, observei a autopiedade na voz dele e senti algo estranho se instalar sobre mim. Não exatamente raiva, mas um tipo de piedade distante por um homem tão completamente convencido da própria retidão
que podia descrever 15 anos de ocultação como sacrifício. Renata falou então, a voz mais firme do que eu tinha ouvido em todas as nossas conversas recentes. Felipe, ela não está pedindo caridade. Está pedindo o que Ricardo realmente possuía. Você sabe disso. Você sabe há 15 anos. A voz dela não vacilou, mesmo enquanto os olhos de Felipe se voltaram para ela com algo próximo à traição, como se a presença dela na mesa tivesse sido destinada apenas como formalidade, não como uma aliada real com uma voz real. A compostura dele rachou completamente então, só por um momento, raiva cruzando o rosto antes de ele se conter e suavizar, lá de volta para algo parecido com calma. Esta conversa acabou, ele disse, levantando-se abruptamente, jogando dinheiro na mesa que mais que cobria a conta. Vocês vão se arrepender de insistir nisso, Clara. As duas vão. Ele saiu sem mais uma palavra, a porta do restaurante batendo atrás dele com força suficiente para atrair olhares das mesas próximas. Sentei ali por um longo momento depois, meu coração batendo forte, um nó apertado de medo sentado baixo no estômago. Mas por baixo do medo, algo mais estava crescendo, algo mais firme. Ele não tinha refutado nada, não tinha negado os fatos. Simplesmente tinha ficado com raiva quando a manipulação falhou. E aquela raiva me disse tudo o que eu precisava saber sobre quão fraca sua posição realmente era. Renata estendeu a mão por cima da mesa e segurou a minha. Você não recuou, ela disse. Eu te vi não recuar. Sentamos ali um pouco mais depois que ele saiu, nenhuma de nós com pressa de se mover, o restaurante esvaziando lentamente ao nosso redor. E pela primeira vez desde que todo esse calvário começou, senti algo como companheirismo genuíno no meio de todo o conflito. Prova de que eu não estava navegando isso sozinha. Não importa o que Felipe quisesse que eu acreditasse. Percebendo dirigindo para casa pela chuva naquela noite, que o medo que Felipe esperava instalar em mim tinha feito o oposto do que ele pretendia. Tinha clarificado minha determinação em vez de enfraquecer. Lá, liguei para Vivian do carro, repassando toda a conversa enquanto ainda estava fresca, e a resposta dela foi simples e certa. Ele acabou de te dizer sem querer exatamente quanta pressão vai ser preciso para vencer isso. Use. Naquela noite, pela primeira vez em semanas, dormi profundamente. O pequeno medo residual do confronto se dobrando silenciosamente numa determinação mais profunda e mais durável. O que quer que viesse em seguida, eu já não era mais a mulher pega de surpresa por um número inexplicado no app do banco. Era uma mulher que entendia exatamente pelo que estava lutando e exatamente contra quem estava lutando. O momento decisivo veio 5 semanas depois que os R$27 milhões apareceram pela primeira vez numa sala de conferências no centro de São Paulo, pertencente ao conselho jurídico da empresa de private equity, terreno neutro e formal, exatamente o oposto da intimidade manipuladora que Felipe tinha tentado criar na casa dele e no restaurante. A contabilidade forense de Walter, a avaliação de capacidade da DRA, Andrade e os argumentos legais de Vivian tinham, nas 2 semanas anteriores, persuadido os advogados da empresa, adquirente de que prosseguir com a compra enquanto minha reivindicação permanecesse não resolvida os expunha a risco legal significativo. Eles tinham insistido nesta reunião como condição para qualquer movimento adicional no negócio. Cheguei cedo, quase 40 minutos adiantada, e sentei sozinha por um tempo no café do térreo do prédio, observando a chuva riscar as janelas, ensaiando na cabeça tudo o que queria dizer e tudo o que sabia que não devia. Vivian se juntou a mim 10 minutos antes de subirmos, e só ter a presença firme dela ao meu lado fez o nervosismo no meu peito se acalmar para algo mais gerenciável. Walter chegou por último, carregando um grosso fichário de documentação debaixo do braço, parecendo como sempre completamente imperturbável pelos riscos do dia. Cheguei com Vivian e Walter, ambos compostos e profissionais de um jeito que me firmou. Felipe chegou com Rodrigo Salema, seu advogado, parecendo cansado de um jeito que o fazia parecer menor do que eu lembrava dele apenas semanas antes. Renata não tinha sido convidada por nenhum dos lados, mas esperava no lobby lá embaixo, tendo-me dito simplesmente: quero estar aqui quando você sair, não importa o que aconteça. A reunião começou com a advogada principal da empresa de PE, uma mulher precisa chamada Helena Marchetti, expondo a situação em termos diretos. O relatório forense de Walter, combinado com as conclusões de capacidade da DRA. Andrade,
Tinha convencido a equipe de avaliação de riscos da empresa dela de que adquirir aventura logística sem resolver minha reivindicação poderia expô-los a anos de litígio custoso e uma transação potencialmente anulada. Eles estavam preparados para desistir do negócio inteiramente, a menos que as questões de propriedade fossem resolvidas por escrito antes do fechamento. Observei algo próximo a pânico piscar no rosto de Felipe pela primeira vez em todo esse calvário. O negócio que ele tinha engenhado, o pagamento de 27 milhões para proteger, agora era a própria coisa forçando sua mão. Me ocorreu sentada ali, observando ele absorver aquela realização, o quão completamente sua própria estratégia tinha se voltado contra ele. O próprio pagamento destinado a me silenciar tinha, através da minha recusa em simplesmente aceitá-lo, se tornado a evidência que provava exatamente o que ele tinha tentado esconder. Rodrigo tentou direcionar a conversa de volta para acordo, oferecendo uma figura revisada, 19 milhões a mais, além do que já tinha sido transferido, ainda enquadrado como resolução final e generosa. Mas Vivian, calma e sem pressa, simplesmente colocou o relatório completo de avaliação de Walter na mesa, junto com a avaliação assinada da Dra. Andrade e um documento de linha do tempo mostrando a sequência precisa das alterações do fundo ao lado do declínio cognitivo documentado da minha mãe. Não estamos mais negociando a partir de uma hipótese, ela disse. Temos contabilidade forense mostrando o valor real da empresa, documentação médica, estabelecendo capacidade diminuída na época da alteração disputada e um rastro de papel mostrando um padrão de ocultação que se estende por 15 anos. Minha cliente está preparada para litigar isso plenamente e publicamente, e pelo tempo que for necessário, a menos que vejamos um número e uma estrutura que realmente reflita o que ela deve. Felipe, pela primeira vez desde que isso começou, pareceu genuinamente perdido. Ele começou a falar, parou, olhou para Rodrigo, que não ofereceu resgate dessa vez. Vocês não entendem o que isso faria, ele finalmente disse, a voz perdendo completamente sua suavidade ensaiada. Se isso se tornar público, se houver litígio, o negócio desaba. O valor da empresa despenca. Todo mundo perde, Clara. Todo mundo. Você decidiu que esse risco era aceitável 15 anos atrás. Eu disse, toda vez que assinou outra transferência, em vez de me contar a verdade. Eu não sou quem criou essa situação, Felipe. Sou só quem finalmente está pedindo que você preste contas por ela. Ele não respondeu imediatamente, e naquele silêncio, notei algo que não esperava notar. Não satisfação exatamente, mas um tipo de clareza. A sensação de que estava observando um homem finalmente confrontar uma versão de si mesmo que tinha passado 15 anos, evitando no espelho. Helena Marchetti interveio então, a paciência visivelmente se esgotando. Senhor Ventura, minha empresa precisa de uma resolução hoje, ou estamos terminando o acordo de aquisição inteiramente. Isso não é ameaça, é simplesmente onde estamos. O rosto de Felipe ficou pálido. O negócio, a razão inteira pela qual ele tinha empurrado 27 milhões na minha conta em primeiro lugar, esperando comprar silêncio antes do fechamento da venda, agora estava desabando precisamente por causa do silêncio, se rompendo que ele tinha se esforçado tanto para impedir. Por um longo momento suspenso, ninguém falou. Observei Felipe, um homem que tinha passado 15 anos controlando cada variável nessa história, finalmente ficar sem jogadas. Sua compostura não rachou alto. Simplesmente se dissolveu silenciosamente na postura resignada de um homem que entendia, talvez pela primeira vez, que a versão dos eventos que tinha mantido por tanto tempo não era mais dele para controlar. Até Rodrigo ao lado dele pareceu fisicamente recuar 1 centímetro na cadeira, como se distanciando de um cliente que ele não podia mais defender completamente. O que você quer? Ele finalmente me perguntou. E pela primeira vez em todo esse calvário, soou menos como tática de negociação e mais como rendição genuína. Não senti triunfo naquele momento, só uma clareza fria e assentada. A verdade no registro, minha participação completa de propriedade, devidamente avaliada com juros pelos anos retidos e uma correção pública do registro quanto ao papel da minha mãe. Para que o nome dela não fique mais ligado a uma decisão que ela não era capaz de entender completamente quando a tomou, Felipe olhou para Rodrigo, que simplesmente assentiu, reconhecendo, como eu, que não havia mais nenhuma versão dessa história onde Felipe controlava o resultado.
As negociações que se seguiram levaram 11 dias mais para finalizar, mas o resultado não estava mais em dúvida. Depois daquele confronto na sala de conferências, as opções de Felipe tinham se estreitado para um único caminho e toda alternativa litígio prolongado, aquisição desmoronada, exposição pública de 15 anos de ocultação era pior para ele do que simplesmente acertar em termos que refletissem a verdade. O acordo final, assinado no escritório de Vivian, numa cinzenta manhã de quinta, estabeleceu minha participação completa de 38% na aventura logística, avaliada com crescimento acumulado e juros pelos anos retidos em R, 42, 3 milhões, separada e adicional aos R, 27 milhões já transferidos e aos pagamentos originais de 15 anos de aniversário. A aquisição de PE prosseguiu, reestruturada para refletir minha propriedade corrigida. Minhas ações se convertendo numa liquidação substancial em dinheiro no fechamento. A participação restante de Felipe, outrora a maioria controladora, encolheu para uma posição minoritária. Seu controle sobre o legado da empresa e autoridade de decisão se dissolveu completamente no processo. Mas o dinheiro, significativo como era, importava menos para mim do que a segunda parte do acordo. Uma correção formal por escrito, reconhecendo que a renúncia original da minha mãe tinha sido assinada sem plena compreensão do valor da empresa e que alterações subsequentes, incluindo a de 6 anos antes, foram obtidas durante um período de declínio cognitivo documentado. Não era uma admissão criminal. Vivian tinha me avisado cedo que perseguir acusações de fraude seria um caminho longo e incerto, um que poderia não sobreviver à capacidade deteriorada da minha mãe para testemunhar, mas para meus propósitos era suficiente. O nome da minha mãe foi limpo por escrito de ter participado conscientemente de enganar a própria filha. A derrota de Felipe se estendeu além do acordo financeiro dentro da empresa. Sua participação reduzida o despojou do controle operacional que tinha mantido por mais de 2 décadas. A nova equipe de liderança da empresa de PE, sem interesse em reter alguém cuja conduta quase tinha descarrilado a aquisição deles, negociou sua saída completa de qualquer papel gerencial como condição para finalizar o negócio. Ele saiu da aventura logística, a empresa que ele e meu pai tinham construído juntos, a empresa que ele tinha passado 15 anos silenciosamente defendendo contra minha reivindicação, com uma fração da riqueza e nenhuma do controle que uma vez teve. Soube semanas depois, através de Renata, que o casamento dele também tinha começado a se desfazer sob a tensão do desenrolar público de suas finanças. Sua esposa, pega de surpresa pelo escopo do que ele tinha ocultado por tanto tempo, tinha pedido separação quase imediatamente após o acordo se tornar final. Renata em si, tendo ficado ao meu lado através do confronto no restaurante e das negociações finais, encontrou seu próprio relacionamento com Felipe permanentemente rompido, substituído por algo muito mais valioso para ela. Um relacionamento comigo construído na honestidade em vez de obrigação familiar. Sentei com minha mãe na semana, após o acordo ser finalizado na casa de repouso dela, nos arredores de São Paulo, segurando a mão dela num dos dias mais claros. Contei a ela simplesmente que tudo tinha sido resolvido, que o nome dela tinha sido limpo, que eu entendia agora por que ela tinha assinado o que assinou todos aqueles anos atrás, assustada e sobrecarregada, confiando em pessoas que não mereciam aquela confiança. Ela apertou minha mão e disse a frase mais clara que tinha falado comigo em meses. Sinto muito que tenha levado tanto tempo para alguém finalmente consertar isso. Disse a ela que ela não tinha nada pelo que se desculpar. A culpa nunca tinha sido dela. Tinha pertencido inteiramente às pessoas que exploraram a vulnerabilidade dela para proteger os próprios interesses. Não houve cena de confronto dramática, nem acusações gritadas num tribunal, nem desmascaramento público satisfatório para uma plateia. A vitória foi mais quieta que isso e mais completa. Um documento de acordo, um registro corrigido, uma empresa reestruturada para finalmente refletir a verdade de quem realmente a construiu e a quem seu valor era devido. Felipe não foi para a prisão, não perdeu tudo até o último centavo, mas perdeu a coisa que tinha passado 15 anos protegendo com mais cuidado, o controle sobre a história e o controle sobre mim. Saindo do escritório de Vivian naquela tarde final, os papéis do acordo assinados e autenticados, senti algo se assentar dentro de mim
que tinha estado instável desde que eu tinha 20 anos, e vi pela primeira vez um R$77.777 inexplicado aparecer na minha conta. 15 anos de silêncio finalmente tinham sido respondidos completamente nos meus termos. Os meses que se seguiram ao acordo remodelaram minha vida de maneiras que eu não tinha antecipado completamente. Mesmo depois de tudo que levou até lá, usei uma porção do acordo para expandir meu escritório de arquitetura, contratando 2 designers seniores adicionais e finalmente assumindo o tipo de projetos públicos de grande escala que sempre quis, mas nunca tive capital para perseguir. Em um ano, meu escritório foi contratado para projetar um centro de artes comunitário no centro de São Paulo, o tipo de trabalho significativo e visível que eu sonhava desde a faculdade de arquitetura. Separei uma porção significativa dos fundos restantes num fundo para Mila, estruturado cuidadosamente com a orientação de Vivian, para evitar nunca replicar o tipo de arranjo opaco e controlador que tinha moldado minha própria vida precoce. Mila sempre saberia exatamente o que tinha e exatamente de onde vinha. Não haveria transferências misteriosas e inexplicadas na vida dela. Nenhum 15 anos de silêncio para desembaraçar quando ela fizesse 35. O cuidado com minha mãe melhorou substancialmente uma vez que a pressão financeira foi aliviada. Mudei ela para uma instalação menor e mais atenta mais perto da minha casa, visitando várias vezes por semana. A demência dela continuou sua progressão lenta, mas ela passou seus meses lúcidos restantes em paz, livre da culpa que claramente tinha pesado sobre ela por anos antes de eu entender o porquê. Ela faleceu 14 meses após o acordo, pacificamente comigo segurando sua mão, o nome dela completamente limpo. Renata e eu nos aproximamos genuinamente no aftermath. Nosso relacionamento construído na honestidade, sem manipulação, apoio sem agendas ocultas. Ela eventualmente perseguiu sua própria reivindicação quanto ao tratamento anterior da mãe dela nos negócios familiares. E eu fiquei ao lado dela através desse processo, uma inversão de papéis que pareceu merecida. A vida de Felipe, por contraste, continuou seu desenrolar quieto. O divórcio se finalizou dentro do ano, diminuindo ainda mais a riqueza que restava a ele após a reestruturação da aventura logística. Sem controle operacional da empresa ou as taxas de consultoria que ele tinha silenciosamente sacado por anos, sua posição financeira se tornou precária. Soube que ele tentou começar uma consultoria menor de logística que falhou em 18 meses, prejudicada por uma reputação que tinha azedado uma vez que as circunstâncias da saída dele se tornaram conhecidas. Nunca busquei atualizações sobre ele. A satisfação que eu poderia uma vez ter imaginado sentir com a queda dele nunca se materializou completamente, substituída em vez disso por algo mais quieto, uma sensação de ter fechado um capítulo que tinha moldado demais da minha vida, sem meu consentimento. Eu precisava que a verdade fosse estabelecida, o nome da minha mãe limpo e meu próprio futuro garantido. Eu tinha isso, e era suficiente. 2 anos após o acordo, fiquei no lobby do recém-concluído centro de artes que meu escritório tinha projetado, e pensei naquela manhã na minha mesa, olhando para R, 27 milhões e 4 palavras que eu ainda não conseguia entender. Pensei em como seria fácil ter aceitado o dinheiro e deixado 15 anos de perguntas sem resposta permanecerem sem resposta para sempre. Pensei também em quão perto eu tinha chegado de escolher o conforto em vez da verdade e quão grata estava que o medo não tinha vencido. O que você teria feito se uma fortuna caísse na sua conta e um estranho dissesse: "Precisamos nos encontrar com urgência"? Andaria com o dinheiro ou perguntaria pelo que ele realmente estava pagando? Me conte nos comentários. Inscreva-se para mais histórias como esta. Obrigada por ouvir.